Muito bem, estamos ao vivo. Muito boa noite, Matildas. Tudo bem com vocês? Estão me vendo bem, me ouvindo direitinho? Como é que tá aí? Estamos fazendo melhorias e testes aqui com a internet para não oscilar, não acontecer nada. Então, vocês vão me contando, por gentileza, como é que vai a conexão aí. Combinado? Pode ser? Estão me ouvindo bonitinho? Bom, gente, então, até que vocês vão me respondendo, né? Tem um delayzinho aí. Vamos lá começar a nossa aula. A minha ideia hoje aqui é falar um pouco mais sobre tratamentos capilares com vocês. Nós temos alguns temas, né, que a gente até citou em alguns e outros momentos durante a formação, durante as aulas, mas que a gente acabou não conseguindo aprofundar, até mesmo justamente pela profundidade desses temas, né? Não conseguiria trabalhar todos eles de uma forma, né, muito lá no fundo mesmo do conteúdo. Então, durante as aulas, a minha intenção das aulas base, né, da formação, foi trazer esses assuntos à tona, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de tratamentos capilares. Então, durante as aulas a gente falou um pouco de problemas relacionados a cabelo e, claro, né, que o nosso foco era na construção de produtos e cosméticos com essa finalidade, certo? Então, nós trabalhamos com isso. Mas eu acho sempre muito interessante a gente trazer esses momentos também de olhar um pouco mais crítico, mais criterioso para problemas relacionados, no caso agora, para cabelo, assim como nós tivemos a nossa última aula falando da diferença de cosméticos para homens, cosméticos para mulheres, né? Então eu gosto desses momentos extras aqui com vocês, justamente para a gente ter essa profundidade realmente, entender com um pouquinho mais de critério como é que a gente faz a escolha e a produção desses cosméticos, certo? Bom, então, gente, hoje nós estamos falando de tratamentos capilares. Aqui a gente vai entrar bastante no quesito de entender como é que funciona o folículo piloso, entender como é que funciona o nosso cabelo. Grande parte desse conteúdo, como eu falei, eu já citei, eu joguei isso para vocês durante as aulas, mas aqui a gente vai trazer com muito mais profundidade. E também a gente vai entrar nos problemas relacionados a couro cabeludo e cabelo, certo? Então tem muito conteúdo. Eu fiquei um tempão reunindo todo esse conteúdo para trazer para vocês. Inclusive, eu trouxe a bibliografia aqui que eu quero que vocês também tenham em mãos. O que eu achei mais importante eu trouxe nos slides. Mas, né, caso vocês queiram seguir esses estudos, esse é o livro que eu estava mostrando hoje para vocês nos stories. Quem não tem ele ainda, eu acho sempre interessante ter. Esse é um livro que serve como base, né, para toda essa produção de cosmético, especialmente voltando a tratamento de pele e cabelo, que é onde eu sempre acabo focando um pouco mais, né? É o que eu gosto. Então, claro que depende a linha que você já está trabalhando, a linha que vocês trabalham. Então, aqui tem quem que tá comigo? A Denise, a Andréia, a Nayara, a Vadeliz. Então, depende da área que vocês trabalham. Vamos supor aqui, a Andréia não quer trabalhar com cosméticos para homens. Beleza, essa parte ignora. Vamos supor que a Nayara não queira trabalhar com tratamentos, ela queira trabalhar apenas com produtos de skincare, de cuidados básicos, né? Não para tratar problema de pele e cabelo. Então, vai depender do nicho que vocês estão, mas eu acho que sempre vale a pena a gente ter esse livro para consulta, né? Ele é bem bom. Além dele, eu usei vários artigos, tá, para trazer esse conteúdo hoje aqui para vocês. Eu vou falar um pouco mais deles daqui para frente, mas esse aqui é um livro que vale muito a pena ter. Relevem a minha unha porque tá uma desgraça. Não deem bola para ela, por favor. Mas esse livro, assim, eu tô usando ele direto. Ele tem muita informação. Às vezes, por exemplo, hoje, né, no nosso tema de cabelo, ele não trouxe muita coisa, assim, foram 2, 3 páginas que eu consegui aproveitar. Mas essas 2 ou 3 páginas, elas trazem, assim, referência que a gente precisa, sabe? Quando a questão dos ácidos graxos, né? Óleos, que a gente vai falar muito hoje. Aqui um parágrafo
trouxe referência de autores que falam sobre isso. Então, a partir do livro, a gente vai buscando mais. Então, eu acho que ele sempre vale a pena. Mais uma indicação para quem não comprou. E aí, tem esse outro que eu usei bastante para a aula de hoje, mas eu vou usar mais ele para nossa próxima aula. E por que eu digo nossa próxima aula? Porque eu vou me obrigar, foi assim, não tinha como trazer todo o conteúdo que eu queria para vocês em uma só aula. Então eu acabei dividindo essa aula em dois, tá? Porque ela ia ficar muito grande. Eu tô aqui com 40 e poucos slides para conversar com vocês, então nós iríamos ficar aqui até meia-noite se eu trouxesse todo o conteúdo. Então eu vou me obrigar a trazer uma segunda parte dessa aula, mas acho que vai ser melhor para todo mundo, para a gente conseguir, né, ver o conteúdo com mais qualidade, com mais calma. Então a gente vai ter 2 aulas sobre tratamentos capilares, tá? Essa é a primeira parte, e a parte 2 eu marco com vocês em outro momento. Então, provavelmente finalzinho desse mês, início do próximo, e assim por diante, tá? Então, esse livro aqui, eu usei ele para essa aula, com certeza, tenho até algumas anotações aqui, mas eu vou usar ele mais na próxima, porque aqui ele fala muito em tratamento mesmo. Ele é focado apenas em tratamento de cabelo. Eu acho isso bem interessante. Enfim, temos mais literatura, mas de livro são essas, e a base que eu gostaria que vocês tivessem é realmente esse aqui, esse carinha aqui. Ok, gente? Vou compartilhar os meus slides com vocês e aí nós já começamos. Vendo e ouvindo bem? Então tá bom. Obrigada, Denise. Então tá ótimo. Qualquer coisa, vocês me avisem, por gentileza. Bom, gente, então vamos lá. Tratamentos capilares, né? Primeiro ponto que a gente precisa entender é como é que funciona essa questão de tratamento de cabelo. Porque é o seguinte, quando a gente fala de cabelo, às vezes a gente pensa somente nos fios, né? No comprimento do cabelo, e essa é uma parte muito importante, porque não adianta a gente ter um couro cabeludo saudável se a gente não tem um fio saudável, né? Então, é basicamente assim, dividir em 2 partes o nosso foco. O foco no fio, e aí nós temos que entender que esse fio, ele tem uma medula, eu já vou mostrar ali para vocês, mas não é um fio que consegue absorver muita coisa. Aliás, ele não absorve quase nada, porque apesar de ele ter medula, o fio não tem corrente sanguínea, o fio não tem, ele não é feito para ser vivo. Ele é basicamente um monte de queratina, né? Claro, com camadas, tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. O fio não consegue absorver tanto. O que vai absorver princípio ativo? O nosso couro cabeludo. E aí nós temos que ter o entendimento de que o couro cabeludo também é pele. Isso parece óbvio, né? Falar tipo, nossa, é capaz, prof, imagina! Mas é exatamente isso, a gente esquece de que é uma extensão da nossa pele, só que com muito mais folículo piloso. E aí a gente vai ter algumas semelhanças com a pele, por exemplo, da nossa mão, do nosso braço, mas também algumas particularidades, porque é cheio, olha essa foto aqui, é carregado de folículo piloso, e é um pelo que a gente gosta, né? Então é interessante também pensar que o cabelo nada mais é do que um monte de pelo que a gente hidrata. A gente adora esses pelinhos aqui, a gente adora pelinho na sobrancelha, né? Esses pelos a gente cultiva, mas continuam sendo pelos, certo? E essas particularidades da pele, do cabelo, eu quero que vocês entendam, quero que vocês anotem, me perguntem hoje, porque isso aqui, primeiro ponto, a gente não enxerga muito, né, se falar sobre isso. Inclusive, esses livros que eu acabei de mostrar para vocês, eles não são livros que todo mundo tem acesso, que todo mundo tem em casa, né? São livros caros. Esse de tricologia mesmo, ele custa em torno de 200 e alguma coisa. Então, são livros que realmente, assim, trabalhar com esse assunto não é para todo mundo. Então, se vocês estão aqui na formação e estão recebendo esse conteúdo, a gente tem que ter essas noções básicas. Porque vai chegar alguém e pedir para você um tônico para caspa. E essa pessoa pode chegar em casa e aplicar esse tônico na ponta do cabelo.
Isso é óbvio para a gente que na ponta do cabelo não vai tratar uma caspa, mas talvez para a pessoa lá em casa não vai ser tão óbvio assim. Ah, eu quero algo para trazer mais vida para o meu cabelo, mais brilho, quero algo para encher meu cabelo. A pessoa aplica só aqui e não aplica no couro cabeludo. E qual é a parte do nosso cabelo, né, como um todo, que absorve princípio ativo? O couro cabeludo. Então a gente precisa entender agora esses dois pontos, certo? Então olha só, nessa imagem aqui, vocês estão vendo que tem um pelinho ali, né, um folículo piloso aumentado, certo? O que a gente pode observar? Existe essa parte marronzinha, que a gente já vai desmembrar ele em muitas outras partes, mas vocês estão vendo que tem ligações ali vermelhinhas e azuis nesse folículo piloso? O que é isso? Vaso sanguíneo. Então, o folículo piloso, ele é cercado, rodeado de vaso sanguíneo. Onde tem pelo, existe muita vascularização. Esse é um ponto muito importante. Ou seja, o couro cabeludo é uma região do nosso corpo que tem uma alta vascularização. Muito mais do que se eu fizesse, por exemplo, um corte no meu braço. Vou cortar meu braço aqui. Aqui vai sair sangue numa certa medida. Se eu faço o mesmo corte no couro cabeludo, vai sangrar muito mais. Eu vou perder muito mais sangue, porque lá tem muito mais vaso sanguíneo. Até pela região, né, que tem uma ligação com o cérebro e tudo mais, mas também porque cada pelo é circulado de sangue. Esse vaso sanguíneo vermelhinho significa aquele sangue que está trazendo oxigênio, certo? E esse azul é aquela veia, né, que está levando o gás carbônico, que está levando aquela sujeira embora. Então essa troca está acontecendo o tempo todo, certo? Anatomia aqui do nosso couro cabeludo. Um pouquinho mais embaixo, se vocês repararem, tem como se fossem umas bolinhas amarelinhas. Essas bolinhas amarelinhas são as gorduras, né? Então, a gordura do nosso corpo. Aqui, o que a gente está vendo? O corte da epiderme, o corte da derme, né? O corte ali da camada basal. Então, quando dizem, né? Ah, esse princípio ativo, ele só vai conseguir ser absorvido lá na camada basal, porque só lá que tem vaso sanguíneo. Olha só, nessa imagem a gente consegue ver isso. De onde que os vasos sanguíneos surgem? Exatamente ali junto, né, com as células de gordura e que vão subindo em microvasos sanguíneos para cima. Só que quando eu tenho folículo piloso envolvido com isso, eu tenho muito mais vascularização, ok? Esse é um ponto muito importante, eu não quero que vocês esqueçam. E olha só, se a gente aumentar um pouquinho mais, a gente consegue ver que inclusive tem dois vasinhos entrando no folículo piloso. Por isso que vale a pena a gente pensar em um cosmético, um tônico, algum cosmético, né, de uma forma geral, para aplicar no nosso couro cabeludo, porque ele vai entrar e fortalecer aquele cabelo, aquele fio. Isso vai acontecer, porque o vaso sanguíneo está entrando lá na medula do nosso fio, certo? Alguma pergunta? Por gentileza, vão conversando comigo, não me deixem falando sozinho. Não me deixem aqui falando sozinho que eu fico triste. Deixa eu tomar minha aguinha. Bom, passando esse ponto aqui, agora aumentando um pouquinho mais o nosso folículo piloso, né? O nosso pelinho, o que a gente encontra? Exatamente essa imagem. Olha só que interessante, parecia que ela era uma coisa só, né? Mas não. Estão vendo ali o vaso sanguíneo entrando, se comunicando lá dentro com a medula do pelo? Só que nós não temos só a medula, nós não temos só aquela camada externa, nós temos 8 camadas quando a gente fala de um folículo piloso. Nós temos essa medula, que é a parte do meio, que é onde de fato a gente consegue absorver os princípios ativos, os nutrientes, é aquilo que forma o folículo piloso. Nós temos o córtex do fio, nós temos a cutícula do fio, que é essa parte marrom que vocês estão vendo toda escamadinha ali.
nós temos a cutícula da bainha interna, nós temos a camada de Huxley, nós temos a camada de Henle, a camada companheira e a bainha externa. São 8 camadas desse fio de cabelo, ok? O que eu quero que vocês prestem muita atenção, o que eu quero que vocês anotem que é o mais importante. Primeiro ponto, a medula. Segundo ponto é esse vaso sanguíneo que se comunica com a medula. E, mais importante para a gente ainda, é essa cutícula. A cutícula é a camada mais externa, é o marrom do fio do cabelo, tá? Ou, né, outras cores, depende da cor do cabelo, mas ali na imagem esse marronzinho. Isso para a gente é mais importante. As outras camadas ali do meio, intermédias, elas não vão interferir muita coisa. Pelo menos em tratamento não vai mudar muita coisa. Mas esses 3 pontos eu quero que vocês tenham eles em mente, ok? Bom, olha só. Aqui é uma imagem de como é que se forma um fio e como é que ele é liberado. Nós temos num primeiro momento uma fase que se chama fase anágena. É onde esse fio ele está recebendo nutriente, onde ele está se formando, onde ele está se fortalecendo. Tá vendo que ali tem uma ligação muito forte entre o bulbo capilar, que é onde essa parte, né, que fica a medula, e a questão ali do vaso sanguíneo. Então, quando nós pensamos em nutrição do nosso cabelo, em fortalecimento do cabelo, nós não queremos fortalecer aquele fio que está na fase telógena, lá na frente. Por quê? Porque a fase telógena é um fio mais velho que já está se soltando. Nós queremos fortalecer a fase anágena, ou seja, a fase que ainda tem aquela ligação do vaso sanguíneo aqui dentro. E aí é muito interessante quando a gente pensa o quê? A fase anágena, o fio não está tão para fora. Ele está crescendo, ele é um fio novo, né? E às vezes a gente vê assim, uma pessoa usando um cosmético por uma semana, 15 dias, e querendo que aquele cabelo melhore em uma semana e 15 dias. Vai melhorar nesse período? Talvez vai ajudar, mas não muito. Por quê? Porque esse folículo piloso que está recebendo esses nutrientes do cosmético, ele pode ainda estar na fase anágena. E essa fase ainda está com o fiozinho pequenininho, sabe? Está com o fio lá muito novinho. Até você perceber o efeito, você precisa o quê? Uns 2 ou 3 meses para que esse fio ele passe até a fase telógena e aí você observe que ele é um fio mais que recebeu mais nutriente, né? Que ele foi mais nutrido. Então, por isso que aí, novamente, o problema dos tratamentos capilares é a paciência que as pessoas têm que ter, porque não adianta, tem que ter. Eu vou aplicar minoxidil, tem que ter paciência, tem que aplicar por meses para ver o resultado. Eu vou aplicar um tônico, na primeira semana eu posso até ver efeito aqui, na ponta, mas eu não vou ver o efeito daqueles que estão novinhos ali crescendo, né? Então, isso eu quero que vocês tenham ciência. O nosso tratamento, na maior parte das vezes, quando se fala de couro cabeludo, ele precisa pegar o fio na primeira fase do desenvolvimento, na fase anágena. Ok, gente? Tudo certo até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Como é que estamos? Se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me contando, tá? Isso aqui parece que é assim, ah, tá, prof, beleza, bobinho, né? Assim, não precisamos estudar sobre isso. Mas, olha só que interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para questões de menopausa, né? Ah, tô passando por um processo aqui da menopausa. E eu tô sentindo que o meu cabelo tá fraco. Por que isso acontece? Porque a menopausa, na maior parte das vezes, ela diminui estrogênio e aumenta a testosterona, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho bem mais sobre isso, mas só para falar para vocês por que isso aqui é importante. Quando eu aumento um pouco a testosterona e eu diminuo o estrogênio, o que eu estou fazendo? O estrogênio é o que nutre a fase anágena. O estrogênio não é o hormônio da nutrição,
o hormônio que faz as coisas acontecerem, terem mais forma. Então, o estrogênio nutre a primeira fase. E a testosterona vai nutrir a última. Testosterona faz cair cabelo. E aí, o que eu vou ter num quadro de menopausa? Um cabelo mais ralinho, mais queda capilar, mas ao mesmo tempo aqueles fios que estão já compridos, eles vão ficar cada vez mais compridos. Então, a não ser que eu fique cortando o cabelo direto, né? Mas é aquele fio que tava, ele permanece, só que eu não tenho mais fios novos, eu tenho um cabelo um pouco mais ralinho e mais comprido. Até mesmo com as pontas ficando fininhas, mas ele fica mais longo. É isso que acontece justamente pela interferência dessas fases com os nossos hormônios, né? Estou perdendo muito cabelo nessa fase da menopausa, exatamente, ó. Justamente por conta desse processo aqui. Então, existe uma interferência, né? E os problemas de cabelo, quando a gente vai falar daqui a pouquinho, eles estão diretamente ligados a essas fases de crescimento. Bom, essa fase anágena, ela é uma das mais importantes. A do meio, ela é intermediária, para nós não vai mudar muita coisa aqui. Mas quando a gente fala dessa fase anágena, olha só que interessante. É uma fase onde esse folículo piloso, onde esse fio de cabelo, ele tem ali toda na circunferência, na formação dele, proteína MAP2, e que está relacionado nessa camada de Henle. E aí a gente volta um pouquinho naquela imagem anterior, né? Essa camada de Henle aqui, a camada número 6, essa camadinha que fica um pouco mais para fora. Ou seja, é a camada que está relacionada com a alopécia, com a queda. Porque se esse folículo piloso ele não tem essa estrutura embaixo dele, se essa estrutura, né, se essa camada de Henle, ela tá com pouca proteína, ela tá enfraquecida, ela vai se soltar e o folículo vai sair. Então eu vou ter um quadro de alopécia. Então tá relacionado aqui, ó, proteína nessa camada aqui que sustenta o fio e é formado por tecido conjuntivo, né? Essa fase. Tecido conjuntivo rico em colágeno tipo 1 e tipo 3, e mais na membrana basal, colágeno tipo 4, fibras, especialmente a fibronectina e as proteoglicanas, ou seja, fibras, colágeno, tecido conjuntivo. O que tudo isso daqui está lembrando para gente? Quando a gente fala nesses nomes, o que lembra vocês? Tudo aquilo que fortalece tecido conjuntivo, colágeno e fibra no nosso corpo vai fortalecer o couro cabeludo. Quem que faz tudo isso? Aloe vera. O que a aloe vera faz? A nossa queridíssima babosa. Ela fortalece os fibroblastos, né? O que os fibroblastos eles fazem? São células de diferenciação que por hora formam colágeno, por hora formam elastina, por hora vão formar diferentes coisas, né, na nossa pele, tudo num sentido de nutrição, de sustentação. Então, se eu penso que a aloe vera forma colágeno, elastina, se eu penso que uma argila branca faz uma estimulação do tecido conjuntivo do nosso corpo pela concentração de silício que ela tem, aqui está a explicação. Por que a argila branca no couro cabeludo faz tão bem? Por que uma máscara de argila branca faz fortalecer o cabelo? Por que uma aloe vera, né, é tão boa para fortalecer o couro cabeludo e evitar a queda? Justamente porque está atuando nessa fase anágena. E aí está, né, trazendo todos esses efeitos de colágeno e assim por diante. Quem faz uso de colágeno hidrolisado, né, por meio de cápsula, sachê, enfim, shotzinho com colágeno, sente o couro cabeludo ficando mais forte, o cabelo ficando mais bonito e muito mais cabelo, justamente porque está fortalecendo esse processo aqui, né? O próprio levedo de cerveja,
que está presente ali em todos os pantogar da vida, né? Pantogar, panto não sei o que, todas as derivações ali, que é, na verdade, um boom de vitaminas com levedo de cerveja. Por quê? Porque o levedo de cerveja também faz essa estimulação, traz todos esses benefícios nutricionais. Ok, gente? Então, por isso a explicação aí da babosa pra gente do porquê que ela faz tão bem. Ok? Então, beleza. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindas. Bom, além disso, dados sobre os cabelos. Eu trouxe essa informação porque eu acho que ela é bem importante. Quando a gente fala de cabelo, vão ter diferentes tipos, né? Não é só um tipo, não é só uma coisa única, não. Quando a gente fala de cabelo cacheado, cabelo crespo, nós temos que pensar em cosméticos mais específicos. Por quê? Essa informação aqui que vem desse livro, né, que eu mostrei para vocês, do Pele, o que ele fala pra gente? Cabelos crespos, eles são mais frágeis por causa da configuração altamente flexionada, lá no meio do cabelo, lá nas fibras, bem como a implantação na derme é mais superficial e menos resistente. Às vezes a gente tem uma noção de que cabelo crespo ou cabelo cacheado ele é mais forte. Não, é ao contrário, ele é sempre mais fraco. Já os cabelos asiáticos, por exemplo, a gente pega as indianas, aqueles cabelões, né, liso, forte, duro, né, grosso, eles são naturalmente mais fortes e mais grossos, inclusive eles estão mais para dentro da derme do que um cabelo que é cacheado, um cabelo crespo. E a gente vê muito quadro de alopécia causada por penteados em cabelos crespos. Sabe aquelas trancinhas, aqueles penteados? Quando puxa muito o cabelo, com o tempo, ele vai ficando sem cabelo, vai tendo essa alopécia. E né, assim, a não ser que faça um implante, mas é irreversível, porque vai perdendo aquele bulbo capilar. Justamente porque ele é mais frágil, né? Ele não tem uma implantação na derme tão resistente. Isso fala pra gente o quê? Eu vou fazer um creme para um cabelo crespo, eu vou ter que pensar num monte, né, de ativos, eu vou ter que pensar em matérias-primas que tragam mais resistência, que tragam mais fortalecimento. Tá, prof, mas é uma pessoa que não precisa fortalecer o cabelo é lindo, maravilhoso, cacheado, ondulado, crespo, né? Essas derivações, mas não precisa de fortalecimento. Mesmo que a pessoa não precise, é interessante. É muito, muito, muito interessante pensar sempre em fortalecer. Como é que a gente fortalece? Com as plantas, né? Quando eu olho para fitoterápicos, tipo um alecrim, que tem muito tanino, uma folha de goiabeira, que tem muito tanino, plantas que tenham alta concentração de compostos fenólicos, antioxidantes, né? Tudo aquilo que vai proteger, que evita a quebra, enfim, a fragilidade desse cabelo é muito importante. E claro que também a gente vai falar daqui a pouco dos óleos vegetais para fortalecer a extremidade, né? Por hora a gente está falando só de couro cabeludo. E quando a gente fala de cabelos asiáticos, eles já são naturalmente mais fortes. Então, eles não vão precisar tanto um auxílio nessa primeira fase, nessa fase anágena. Eles vão precisar um auxílio talvez nas pontas, sabe? Então, o foco vai mudando também conforme o tipo de cabelo que a gente está trabalhando. Não é uma coisa só, né? Olha só, exatamente. Fiz descoloração, meus cachos estão sem definição e ficaram muito, muito finos, porque quebrou aquela estrutura que seria uma estrutura mais circular, né? Uma estrutura mais flexionada. Existe uma quebra. E aí é difícil fazer ele voltar novamente. Então, até daqui a pouco eu vou falar para vocês dos óleos vegetais. Tem estudos bem legais mostrando uma recuperação desse cabelo danificado por química com óleos vegetais. É bem interessante isso. Bom, mas vamos seguir. O nosso fio de cabelo seco,
ele contém mais ou menos 15% de água. Cabelo seco, que eu digo, é cabelo que não está encharcado, tá? Não é o cabelo desidratado. É o cabelo seco, assim, normal como eu tô agora. Não lavei. Então ele tem mais ou menos 15% de água. Quando a gente molha, ele pode absorver até mais 30% do seu peso em água, ou seja, ele encharca. Isso é o ideal, isso é o normal. A gente não tem como saber que um cabelo está absorvendo isso, a não ser que a gente tenha aquelas maquininhas, faz um teste, né? Mas em casa a gente não tem como saber isso. Mas o que é interessante? Quando a gente tem aquela cutícula que é ao redor do fio, né? Aquela camadinha marronzinha danificada, a gente absorve muito mais água, em torno de 40%. O que acontece? O cabelo incha, o cabelo encharca. Quando ele incha esse fio, né? Imagine um fio de cabelo. Quando ele encharca e aí ele perde essa água quando ele seca, as cutículas que incharam e trouxeram água, elas ficam abertas. Então é um fio que ele vai ter muito mais eletricidade, ele vai estar muito mais eletrostático aí, porque ele está com as cutículas abertas, e quando a gente está com as cutículas abertas, existe, né, um atrito maior entre um fio e outro, e ele vai começar a ficar cada vez mais elétrico, cada vez mais frizz. É esse o processo justamente que eu explicava para vocês lá nas nossas aulas de shampoo, né? O que o shampoo é? É um composto geralmente aniônico. Às vezes ele é não iônico, mas normalmente ele é aniônico, ou seja, ele é carregado negativamente. Para justamente fazer as cutículas abrirem, quando eu abro, eu consigo limpar melhor esse fio. Só que se eu deixo as cutículas abertas, vai ficar todo espigado, todo com ponta dupla daqui a pouco, todo arrepiado, o famoso frizz, exatamente. E aí entra o condicionador, carregado positivamente, né? Um catiônico. O condicionador, ele fecha, ele sela, porque ele está neutralizando essa carga negativa do shampoo. Vocês lembram disso, gente? Ai, ai, quem aí lembra dessas aulas? Vocês já passaram por elas? Será? Acho que sim, né? Acho que sim, faz tempo. Tempo, me contem. Mas uma revisãozinha aqui para vocês é isso. E aí, esse fio que ele está danificado, ele vai absorver muito mais água, ele vai ter uma dificuldade até mesmo para secar, né? Para perder toda essa água. Quando ele seca, ele deixa as escamas ali da cutícula aberta e eu tô gerando mais frizz e tô perdendo água e todo esse processo vai só piorando, só piorando. Isso, exatamente, ó, o vinagre, bem lembrado, Carol, bem lembrado. O vinagre, ele é usado como um condicionador justamente porque ele tem esse pH, né, que é um pouco mais ácido e que por ser mais ácido e também tem uma carga ali que está relacionado com uma função catiônica, ele ajuda a fechar a cutícula, exatamente. Porque aí entra a questão do pH, né, aquele ponto isoelétrico, isoiônico do cabelo. Quando nós usamos um pH mais ácido, as cutículas fecham. Quando nós usamos um pH mais alcalino, as cutículas abrem, né? Então, um sabonete, um shampoo, por exemplo, sólido, que tem um pH 9, 10, ele vai fazer as cutículas abrirem, vai ficar o cabelo todo cheio de frizz. Aí eu uso vinagre, nesse caso, que tem um pH mais ácido e ajuda a fechar a cutícula. Bem lembrado. Bom, falando um pouco mais da cutícula do fio, isso aqui eu quero que vocês tenham em mente. Existe a questão da porosidade, que é justamente essa absorção que eu falei para vocês. O que acontece? Uma porosidade baixa vai absorver pouco nutriente. Na verdade, não é nem nutriente, porque o cabelo ele não absorve, né? Mas imaginem assim, eu vou passar um cosmético no meu fio e ele fica no fio do cabelo, sabe? A função é essa. Eu vou passar um creme pós-enxágue, um leave-in, um tônico, né? Eu não vou lavar depois, ou até mesmo um creme, enfim.
eu não vou lavar, então ele vai ficar. Só que quando eu tenho essa cutícula com baixa porosidade, pouco desse cosmético vai entrar na minha cutícula, porque tá tudo muito fechadinho. Isso não é um problema, tá? Não é um problema tanto quanto uma porosidade alta. Só que aí eu tenho que pensar, às vezes esse fio ele é tão grosso, ele é tão fechadinho, ele é tão ali com porosidade baixa, não tem espaço para deixar nada entrar, que eu vou passar um tônico e o cabelo vai ficar oleoso. Ou eu vou passar um tônico e não vai mudar nada, não vai deixar o cabelo brilhoso, porque o tônico ele meio que ficou por aqui, né? Um depantenol, por exemplo. Aí eu vou passar a mão, vai sair o produto e não vai ficar no meu cabelo. Isso é um problema, mas não tanto quanto a questão da cutícula aberta. A cutícula aberta, perceba que ela tá ali toda espigada e se eu usar, por exemplo, um creme para fazer uma umectação nesse cabelo aqui, da cutícula aberta, o que vai acontecer? Ele vai encharcar de creme. Num primeiro momento, vai parecer que o cabelo tá muito mais hidratado, muito mais bonito, né? Nossa, tá todo preenchido, fechou a cutícula. Só que como a cutícula ela tá aberta por alguma química, algum mau cuidado com o cabelo, algum processo que fez ela chegar nesse ponto, vai logo evaporar água, aquela água que você tentou repor no seu cabelo logo vai ser evaporada. Aquele creme que você passou com uma carga catiônica, uma máscara, por exemplo, para deixar o seu cabelo sem frizz, logo não vai mais ter esse produto. Por quê? Porque a cutícula abre novamente, ela não vai ficar selada para sempre, né? Então saiu um pouco daquele produto, a cutícula abre novamente e você logo tem um cabelo com frizz. E aí você pensa, poxa vida, que creme ruim, né? Que máscara que não adiantou nada. Mas quando na verdade às vezes é o fio mesmo que tá assim. E claro que vale o tratamento a longo prazo, né? Vale esse cuidado com os cabelos, então fazer essas máscaras de tempos em tempos, se você já tem essa questão de muita porosidade, então vale esse cuidado. Mas a gente sabe que um fio que está danificado é difícil recuperar e às vezes o corte é a melhor solução, né? Aquela ponta que está toda cheia de outras pontas e que está toda lá espigalhada, coisa mais horrível, não vai recuperar com creme, né? Então vale a pena o corte e cuidar novamente. Então, olha só, pense que é sempre dois momentos, duas coisas que a gente pensa. Eu vou cuidar daqui, dos que já passaram pela minha cabeça, já estão aqui. Então eu vou cuidar para que eles tenham essa porosidade controlada, mas eu também vou cuidar para que os que estão nascendo agora fiquem mais nutridos, para que quando eles cheguem nesse momento eles estejam bonitos, né? Então a gente sempre tem que pensar nessas duas coisas. Inclusive, vale a pena olhar para cosméticos diferentes, um para o couro cabeludo e outro para os fios. Por que não, né? Porque às vezes a gente tem um quadro de ponta seca, tá ali, tá no deserto do Saara, essa ponta desse cabelo, e aqui tá virado numa oleosidade. Às vezes a gente tem isso, não tem? O que a gente faz nesse caso? A gente projeta um produto que seja exclusivo para o couro cabeludo, tipo um tônico, que vai ser mais efetivo para cá, né? Com uma tintura, um extrato glicerinado, algo nesse sentido, e para as pontas a gente projeta outro produto que não tem nada a ver, que é praticamente inverso um do outro. Isso também pode ser feito, ok? Eu gosto muito assim, ponta de cabelo, óleo. Eu gosto muito dos óleos, daqui a pouco vou falar mais sobre eles, mas o couro cabeludo eu gosto muito das tinturas e dos extratos, porque, novamente, pele absorve muito bem o álcool. Quem aí estava no aulão da quarta-feira sabe que eu falei muito disso, assim, como a nossa pele ela consegue absorver muito bem óleos e álcool, né? O álcool especificamente
mais do que o óleo, porque ele acaba desestruturando a membrana ali, né? E a nossa pele absorve muito mais. Então, já que é uma região altamente vascularizada, aplicar um tônico com tintura ou com extrato glicerinado no couro cabeludo, não tem como não dar resultado. Vai dar resultado se o tônico foi feito corretamente. Então, vale a pena vocês pensarem também nesses produtos diferentes, tá? Então, vou continuar dando ideias aqui para vocês. Anotem as ideias e vão pensando aí nas coisas que vocês podem criar para vender. Bom, gente, então, sobre a nossa cutícula, ela vai ter 4 tipos de queratina, tá? Existe uma camada superficial que é recoberta por ácidos graxos, compondo um manto lipídico. E esse manto lipídico ele vai favorecer, né, a organização. É exatamente o que acontece na nossa pele. Lembra das aulas da pele lá no módulo 3? Se eu não me engano, no módulo 3 ou 4, 2, por aí, eu falei para vocês sobre essa organização, como é que a nossa pele ela mantém essa organização dos queratinócitos lá no extrato córneo, porque por cima de tudo existe uma camada de lipídios, uma camada de gordura que faz tudo ficar bonitinho. Quando falta essa gordura, eu começo a ter uma descamação, eu começo a ter esses queratinócitos soltos, e aí eu começo a perder água, né? No nosso fio de cabelo acontece basicamente a mesma coisa. Então, ao redor sempre vai existir uma composição ali de ácido graxo, ou seja, de gordura, fazendo uma impermeabilização. A cutícula ela é responsável por todos os efeitos sensoriais do cabelo também. É onde a gente vê brilho, é onde a gente vê suavidade, é onde a gente vê maciez. Então, é a partir dela que a gente vai pensar nesses tratamentos, ok? Cutícula do cabelo fortalece o cabelo? Não. Cutícula do cabelo não fortalece o cabelo. A cutícula ela serve para deixar essa sensação de cabelo gostosinho, sensação de frizz, sensação de seco, sensação de hidratado. Ela traz isso para a gente, tá? E claro que, como nós vimos, então nós temos esses formatos de telhas com as extremidades voltadas para a ponta dos fios. O que isso fala para a gente? Por que é interessante pensar nisso? Ok, que coisa óbvia, né? Porque tem lá o fio e as cutículas, elas estão todas colocadas assim, elas não estão assim, né? Mas o que isso fala pra gente? Eu não vou pentear o meu cabelo de qualquer jeito. Eu não vou lavar ele, pegar a toalha e fazer isso aqui, ó, com ele molhado. Não vou fazer isso. Por quê? Porque se eu faço isso aqui, eu tô abrindo a cutícula. Pensa que ela tá assim, ó. Ela tá colocada, né, desse formato. Se eu pegar a ponta aqui do meu cabelo e passar a escova de baixo para cima e a cutícula tá assim, eu entro com a escova aqui, ó, eu abro a cutícula. Por que eu sempre preciso pentear da cabeça para os fios? Porque eu ajudo a fechar a cutícula. Então, isso também fala pra gente desse movimento que eu falei da eletricidade do cabelo. Se ela tá virada para baixo, eu vou sempre dar esse movimento aqui. Eu nunca vou pegar e ficar fazendo assim, desembaraçando, sabe, nesse sentido. Ou então aqueles penteados, né, que o povo faz no salão, assim, que traz tudo para cá, assim, traz tudo para cima. E aí amontou o cabelo aqui em cima para pintar. Pronto, exemplo mais perfeito possível. O que fazem para pintar os cabelos? Pega uma mechinha, né? Bota aquele papel alumínio aqui, pega um pente e começa a fazer esse movimento de baixo para cima. Por quê? Abrir cutícula. Quando eu abro cutícula, eu consigo pintar o cabelo de uma melhor forma. Automaticamente eu também estou destruindo esse cabelo, né? E aí, claro que depois é colocado um monte de creme, um monte de coisa para a cutícula voltar a ter esse movimento, né? Mas é basicamente isso que acontece. Então, Carol, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui eu não consigo descobrir. Tem até um amigo que ele trabalha com cabelo cacheado e assim, eu pedi já para ele, nós já conversamos sobre isso, não sei dizer, ele também não sabe. Mas o cabelo vai mudando conforme o tempo, conforme questões hormonais. Mas o porquê eu não sei.
assim, a gente tem a questão, né, da interferência de testosterona, estrogênio e tudo mais, mas eu não consegui encontrar uma informação sobre isso. É interessante, né? Grávida, às vezes, começa a ficar com o cabelo cacheado. Ou ela tem o cabelo cacheado e começa a alisar o cabelo. Tem uma amiga minha que ela começou a ficar com o cabelo liso, aqui atrás, assim. Cabelo todo cacheado, pois aqui atrás começou a ficar liso, assim, do nada. Não sei. Se alguém descobrir, compartilha aí com a gente essa informação. Eu acho muito engraçadinho. Bom, sobre essa eletricidade, né, que eu falei para vocês, o fio do cabelo, ele é um excelente isolante elétrico, certo? No momento que a gente penteia o cabelo, a gente está induzindo a uma eletricidade estática que vai tornando esses fios eletrizados. O meu cabelo, ele é assim, ó, o negócio do frizz. Eu tenho muito cabelo, vocês estão vendo agora, ele tá meio preso. Eu tenho muito cabelo e ele é um cabelo muito grosso. Se eu de manhã passo a escova, no que eu passo a escova, ele fica maravilhoso. Depois, só assim, uma meia hora, ele enche. Aí aqui em cima fica oleoso e aqui embaixo fica um volumão desse tamanho, porque ele tem uma facilidade muito grande de frizz. E, e aí a gente vai vendo, né, que assim, vou penteando, vou penteando, vou penteando. No momento que você passa o pente, até ele fica bonito. Depois ele começa já a encher. É justamente essa questão da eletricidade estática, certo? E aí, claro que quando a gente fala, né, de levantar, afastar as cutículas, aquilo que eu falei para vocês, escovar de uma maneira errada, escovar de baixo para cima, vai aumentar a rugosidade, vai tornar a fibra mais frágil, mais suscetível a agressões, ressecamentos e assim por diante. Inclusive, assim, tudo isso que eu tô falando para vocês é uma área muito específica, que é da tricologia. Existem profissionais, médicos, biomédicos, farmacêuticos, tricologistas. Então, tudo isso daqui é assim, pontinha de tudo que esse povo estuda. E aí existem artigos mostrando somente o porquê que quando o cabelo molha, a fibra fica mais maleável. E aí é justamente esse processo, né, de usar os bobzinhos. Sabe quando o povo fazia caixinha, usava os bobs? Então, lava o cabelo, bota o bobs, né, e deixa ele 12 horas. No outro dia eles estão todos encaracoladinhos, porque está relacionado com essa maleabilidade da fibra do cabelo. Então, aí tem muita coisa para a gente descobrir. Mas o calor também faz esse processo, por isso que o Babyliss ele é quente, porque o calor faz essa fibra ficar um pouco mais maleável. Só que com o tempo vai danificando, vai fazendo essa fibra ficar um pouco mais quebradiça, vai fazendo essa cutícula ficar um pouco mais aberta, mais espaçada, suscetível a ressecamento especificamente, certo? Então, existe essa cor também, essa questão da cor também, né? De mudar a cor. Era mais clarinho, escureceu, eu não sei dizer assim. Eu não encontrei respostas para isso até hoje. No livro ele até cita uma e outra coisa, mas é pouquíssimo, pouquíssimo. Até assim, para mim é uma curiosidade. Por que uma camomila é clareadora de cabelo? Por que um alecrim escurece o cabelo? Assim, o que tem a ver, sabe? Isso é ainda um mistério. Não sei se alguém aí, enfim, já encontrou algum estudo. Eu nunca encontrei algo realmente científico que fale sobre isso. Mas é interessante, né? Bom, estamos falando da cutícula, né? Beleza. A gente tem esse córtex, certo? Então vamos voltar lá na imagenzinha que eu quero mostrar para vocês. Olha só, o córtex, ele está entre a cutícula, que é a parte marrom, e entre a medula. Ele está ali fazendo esse intermédio. Então, não é a medula, não é a cutícula, é aquela camadinha do meio. E quando a gente fala desse córtex, o que é interessante a gente lembrar? Aqui a gente vai encontrar lipídio. O que é lipídio? Gordura. E água. Aqui a gente tem uma mistura de água e gordura.
que vão preservar e proteger as fibras de queratina. E aí, em cabelos cacheados, o teor de lipídios é menor, contribuindo então com a suscetibilidade à degradação oxidativa. Ou seja, o cabelo precisa só de gordura? Eu vou usar a minha vida inteira agora óleo. Vou usar óleo vegetal no meu cabelo porque é só isso que ele precisa. Não. Não, eu só vou colocar água, só água no meu cabelo, porque é só isso que ele precisa. Não também. Tanto que a melhor forma de fazer um processo de hidratação do cabelo não é usando um tônico que tem só água, é usando o que? Um creme. E o que o creme tem? Óleo e água, né? O emulsificante do creme faz essa união de tudo. E por que essa união de tudo é importante? Porque ali no córtex, ou seja, a cutícula absorveu, opa, tudo isso vai para o córtex. Entende que não é exatamente uma absorção, mas está relacionado? Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, imagine que esse é o fio do cabelo, aqui o copo é o fio. Aqui por fora do fio tá cheio de telha, que são aquelas as cutículas. Se a cutícula tá aberta, aquele princípio ativo, aquele nutriente do meu creme, ele vai entrar, né? Vai chegar até o córtex. No córtex é onde a gente tem as fibras de queratina, é onde a gente tem gordura, é onde a gente tem água. Então, ao mesmo tempo que eu penso, opa, se eu abro a minha cutícula, eu consigo absorver mais nutriente, certo? Certo. Mas se eu não fecho ela logo em seguida, eu também vou perder esses nutrientes muito rápido. Então a gente está sempre nessa balancinha. Por que a gente não faz uma hidratação no cabelo sujo? Porque o cabelo sujo já tem muita camada de gordura ao redor e não vai conseguir absorver, vai ser difícil para esse creme chegar até o córtex. Entende? E aí, se eu lavo o cabelo, eu abro a cutícula, é mais fácil para chegar até o córtex. Depois eu uso um creme, alguma coisa que seja catiônico para fechar tudo isso. Tá fazendo sentido, gente? Estão conseguindo? Tá? Como é que tá aí, assim? Tá tudo ok? Eu não sei se essas questões elas são óbvias ou não, mas eu tô frisando e, né, repetindo tudo isso porque isso é muito importante quando alguém vem pedir um cosmético para você. Na hora, você vai olhar para o cabelo da pessoa e vai dizer: esse cabelo tá seco, esse cabelo tá hidratado, esse cabelo tá bem estruturado, esse cabelo é cacheado, ele é liso, ele é grosso, ele é fino. E aí você já vai lembrando de todos esses pontos que eu tô falando aqui. Ah, ele tem frizz, então automaticamente eu já penso em cutícula aberta. Ele é ondulado, cacheado, crespo, cutícula aberta. Ou seja, eu vou ter que entrar não só com óleo, mas eu vou ter que entrar com óleo e água. E às vezes eu vou ter que entrar com um produto para as pontas e um produto para o couro cabeludo. Isso sem falar de problema capilar, só falando de produto para cabelo. Então, pegando a história, eu quero fazer, por exemplo, um creme para pentear. E esse cabelo ele tá seco. Eu vou escolher ali um emulsificante não iônico. Um Olive Meal, por exemplo, para fazer esse creme para pentear. Vai funcionar? Não, não é interessante o Olive Meal, porque ele é não iônico. Para pentear, é sempre mais interessante escolher um catiônico. O que eu vou usar? Um Pro Condition, eu vou usar um BTMS, que é cátion, certo? Porque o cátion ajuda a fechar a cutícula. Em questão de pH, não vou de maneira nenhuma usar um pH 7, 8, 6. O que eu vou escolher? pH 3, 4, 5 no máximo. Porque essa faixa de pH ajuda a fechar a cutícula. Entendeu? Certo? Essa é a ideia. É esse jogo que eu quero que vocês lembrem. Assim. Isso aqui tem que estar muito claro, porque isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Ok, meu povo. E aí nós entramos numa questão do cabelo masculino e do cabelo feminino. Fala pra mim se não é exatamente assim que acontece.
Ai, eu adoro esse memezinho. Os homens usando sabonete ficam assim, ó. Aquele cabelo que mal move água. Tá lindo, maravilhoso, né? Os que não têm calvície. A mulher lá lascando, gastando mil e um produto, mil e uma coisa naquele cabelo todo cheio de frizz. Isso aqui tem relação com a questão hormonal. Então, só entrando um pouquinho mais nisso, olha só, né? Eu falei para vocês ali a questão da cor, né? Que a Nayara perguntou. Tem a ver um pouco com isso aqui, tá? E tem a ver com o que a gente vai falar agora da diferença aí do homem e da mulher. Quando a gente está falando nas diferentes colorações, nas diferentes formas de cabelo, cabelo de homem, cabelo de mulher e tudo mais, a gente também está falando da concentração de triptofano. Se vocês lembram aí das minhas aulas, quem assistia os aulões, se vocês são da Fito Club, enfim, vocês me viram em algum momento falar desse aminoácido. O triptofano, ele participa de várias funções do nosso corpo. E a gente encontra ele na pele também. Automaticamente a gente vai encontrar ele no cabelo também. E aqui, o que esse artigo está falando para a gente? As diferentes colorações dos cabelos também são caracterizadas pelo teor de triptofano. Os cabelos loiros o possuem em menor quantidade que os escuros, observando-se ainda que homens possuem mais triptofano nos folículos que as mulheres. Ou seja, por que a mulher gasta 500 conto no salão, sai com o cabelo, né, assim, não é aquelas coisas, e o homem lava sabonete que ele lava o corpo todo e o cabelo fica maravilhoso, justamente pela concentração de triptofano. Não sei se isso aqui tem a ver com a mudança de cor, mas a gente sabe que então, por que o cabelo loiro ele é tão mais difícil de cuidar? Porque o loiro tem menos aminoácido triptofano. O escuro vai ter mais triptofano, certo? Comparando o homem e a mulher, o homem vai ter mais triptofano. E eu acho uma graça, assim, quando eu vejo aqueles shampoos no mercado que diz lá, é enriquecido com aminoácidos e é enriquecido com triptofano. Gente, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Por quê? O nosso cabelo ele não absorve aminoácido. Aminoácido tem um tamanho muito grande. Mesmo que você entre com esse shampoo enriquecido com triptofano e aminoácido no couro cabeludo, a pele não vai absorver aminoácido. Como é que a gente absorve aminoácido? Via oral, comendo, né? E ingerindo, não aplicando na pele. Eu quero que minha pele fique mais brilhosa, vou passar triptofano, não vai me dar nada. Então, cuidem com essas propagandas também. Shampoo com aminoácido é assim, não, é de dar risada. Então, o triptofano ele interfere nessa beleza dos cabelos, nesse fortalecimento, certo? E a gente tem que lembrar o quê? Triptofano, para quem aí não se recorda do que eu estou falando, é aquele precursor da serotonina. Para que eu consiga gerar serotonina, que é o hormônio do bem-estar, eu preciso de triptofano. E o triptofano ele vai depender da vitamina D. Aqui a gente já começa a ver a relação, por exemplo, com baixa de vitamina D. Quem tem níveis baixos automaticamente vai ter pele e cabelo mais fraco, né? E aí eu tenho um cabelo que foi impactado diretamente pela falta desse aminoácido. E aí, quando eu começo a fazer uma suplementação de vitamina D, eu começo a me sentir melhor, mais ativa, mais desperta, e automaticamente pele e cabelo ficando mais forte também. Por quê? Por conta do triptofano. Olha só que interessante, né? Então, aquela pessoa que também se expõe muito ao sol é aquela pessoa que vai ter automaticamente o cabelo mais forte também, uma unha mais forte também, né? Porque a unha também é pura queratina. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui para o cabelo vai também, em certa medida, se aplicar para as unhas. O que eu ia falar agora? Me esqueci. Enfim, eu ia puxar um assunto, daqui a pouco eu lembro. E essa vitamina D,
a gente tem que lembrar, né? O que a vitamina D vai fazer? Vai converter o triptofano em serotonina e vai converter o triptofano em melatonina. Serotonina regula o humor, melatonina vai regular o sono, certo? Então, olha só, suplementação. Ah, eu ia falar de Covid. Exatamente. Quando a gente fala de Covid, o que acontece com a maioria das pessoas que passaram por Covid? Queda de cabelo. E aí você vai fazer uma análise, vai fazer um exame dessa pessoa, vitamina D é uma das primeiras a depletar, a cair. Então, às vezes a pessoa tinha até um nível bom de vitamina D 40, 50. Quando ela vai ver, a vitamina D dela está em 18, 15, porque o Covid ele faz essa depleção de vitamina D. Automaticamente eu começo a ter queda de cabelo. Então, aqui é um sinal assim típico que a gente encontra em Covid, né? Então, vocês já sabem mais ou menos o porquê. Tem outros processos relacionados, mas uma grande parte vem por conta desse triptofano. Ok? Exatamente. O sol, o melhor remédio, né? A gente tem que parar de ter medo do sol, que ele não é esse vilão todo. Mas além da diferença, né, desse cabelo feminino e masculino que tem relação com esse triptofano, nós também temos que lembrar dos hormônios. Então, quais hormônios vão interferir nos nossos cabelos? Os hormônios androgênicos, masculinos, especialmente testosterona. Hormônios tireoidianos, T3, T4, e hormônios estrogênicos, o estrogênio, tá? Esses aqui interferem diretamente na questão do nosso cabelo. Quando a gente fala de hormônios androgênicos, eu quero que vocês lembrem de testosterona. Mas a gente não tem só a testosterona de uma forma, a gente tem ela de várias formas, tá? A forma livre, a forma conjugada, a forma não transformada, mas é a testosterona de uma forma geral, certo? Essa testosterona é uma importante reguladora dos folículos pilosos. O que ela vai fazer? Vai aumentar a espessura e o tamanho dos fios. Homem tem mais pelo do que mulher. Homem tem o fio do pelo, do cabelo, mais grosso do que a mulher. Só que ao mesmo tempo que ele aumenta a espessura e o tamanho dos fios, ele também é o principal sinalizador para o disparo da alopécia androgenética, alopécia nos homens. Por quê? Porque na papila dos nossos fios, essa papila tem receptor androgênico. E aí, se eu tenho estrogênio demais, se eu tenho testosterona demais no corpo, esse fio ele tem receptor de testosterona. E aí ele acaba causando essa alopécia, tá? Por isso que mulher que tem muita testosterona, em caso de síndrome de ovários policísticos, por exemplo, vai ter uma questão de hirsutismo, que é o aumento de pelo no corpo todo, né? E os pelos que já existiam, eles ficam maiores e mais grossos em maior quantidade, e ao mesmo tempo queda do cabelo. E a gente vai ver daqui a pouquinho que é muito interessante. Na cabeça, esses receptores androgênicos, eles estão localizados aqui, ó, na parte superior da cabeça. Aqui nas laterais, essa pele, né, esse couro cabeludo das laterais não tem tantos receptores. Por isso que a maior parte dos homens perde cabelo aqui, mas não perde nas laterais. Isso é um quadro de alopécia androgenética. Normalmente é de genética, né? Homens que têm pais carequinhas provavelmente vão ficar carequinhas, e mulheres que têm esse desbalanço, né? Algum problema de saúde também passam por isso. Bom, além disso, os hormônios tireoidianos, eles vão fazer o desenvolvimento dos folículos em repouso. E eles são responsáveis por processos de hipertricose, ou seja, que é um aumento exagerado de pelo.
Então, o que acontece? É difícil até, assim, chegar e falar para vocês, hormônios tiroidianos, eles vão impactar no cabelo. É óbvio isso, o hormônio tiroidiano impacta em todo o nosso corpo, tireoide impacta em tudo. Então, não teria como não impactar no cabelo. Mas o que é interessante? Eles aceleram o desenvolvimento de folículos em repouso. Ou seja, eu tenho aquele folículo que demoraria X dias para ele começar a crescer e se desenvolver, esses hormônios, eles começam a acelerar esse processo e eu começo a ter mais cabelo, mais fio crescendo, mais volume. Às vezes um cabelo mais fraco, um cabelo mais ralinho, mas em tamanho, em quantidade, eu vou ter ele se desenvolvendo mais. Mas assim, tudo depende de qual alteração de tireoide, se é um hipotireoidismo, se é hipertireoidismo, né? Então vai impactar aí positivamente ou negativamente. O que eu tenho que pensar? O hormônio da tireoide causa esse aumento. Se eu tenho pouco hormônio da tireoide, se eu tenho um hipotireoidismo, eu não vou ter isso aqui acontecendo, né? Eu preciso ter esse hormônio para isso acontecer. Então, em caso de hipotireoidismo, basicamente isso daqui não se enquadra, tá? É muito mais para um hiper, mas mais ou menos nesse sentido, ok? Olha só, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a tireoide aqui, mas geralmente está relacionado também com essa oleosidade. Porque o que acontece? Lembra da imagem do folículo piloso? Ele tá naquele bulbo, né? Então, aquele pelinho tem aquela parte mais gordinha que tá no bulbo. Aqui eu tenho anexos. E eu tenho sempre ligado com o folículo piloso um anexo de glândula sebácea. Justamente porque essa glândula sebácea, ela vai fazer com que, se produza óleo e mande para o fio, porque é esse óleo que reveste a cutícula. E aí, quando eu tenho uma quantidade maior de folículo piloso, eu também tenho uma quantidade maior de oleosidade. E aí, às vezes, esse cabelo ele pode ser ralinho, pode dar uma impressão de pouco cabelo, mas às vezes não é pouco cabelo, às vezes é o cabelo fraco, mas que tem um volume considerável aqui, né? E aí tá produzindo muito óleo. Às vezes isso acontece. Acontece. Bom, em questão de estrogênio, o que o estrogênio ele vai fazer? Ele vai diminuir as taxas de crescimento dos pelos, porém, aquilo que eu falei lá no início para vocês, ele vai prolongar a fase anágena. Ou seja, ele vai fortalecer esse cabelo. O estrogênio, ele traz um fortalecimento tanto para a pele, né? Na camada basal, na produção de colágeno, na produção de elastina, na firmeza da nossa pele, tanto nessa fase anágena, que é justamente no fortalecimento do fio. E aí vai acontecer o que eu falei para vocês. Esse fio ele vai ficar mais comprido, ele leva ao comprimento máximo dos fios. Mas se eu tenho um quadro de testosterona desbalanceada ao mesmo tempo, eu posso ter um fio mais comprido e mais ralinho, né? Então eu tenho menos fio, mas aquele que eu tenho ele tá forte, que é o caso que acontece muitas vezes com o fio branco, né? A gente sempre brinca, assim, aquele fio branco ele é sempre maior, sempre mais grosso, que o bonito ele vem assim forte e firme. É justamente por isso também, né? Então eu tenho aí um desbalanço de hormônio. E aí às vezes a gente tem esses quadros. Olha só, SOP, né? Síndrome de ovários policísticos. O que eu tenho? Mais testosterona. Por que quem tem SOP tem mais acne também? Justamente por isso. Eu tenho uma maior quantidade de folículo piloso, eu tenho esses pelos mais grossos e mais densos, automaticamente eu tenho também mais produção de oleosidade, mais acne, cabelo mais oleoso, um cabelo mais ralinho,
Então, isso, nossa, assim, é um quadro bem típico aqui. Tanto que muita gente vai usar, por exemplo, em caso de acne, produtos queratolíticos. O que um queratolítico faz? Ele desobstrui aquelas queratinas que estão por cima do folículo piloso nesses quadros, porque a pessoa que tem sopa, ela tem muito folículo piloso. Então, para uma espinha acontecer, para uma obstrução do pelo acontecer, é muito rápido, né? É muito fácil. E aí eu já vou falar de outros medicamentos, outras coisas que são usadas, tipo a finasterida, né? Finasterida também está sendo muito usada agora por homens para ajudar a crescer cabelo. Ou então, quando a gente olha para diuréticos, agora eu esqueci o nome do diurético, mas tem um diurético que é usado por quem tem SOP justamente para inibir a conversão da testosterona, porque ela causa esses processos. Ok, gente? Então, todos esses hormônios eles vão impactar de uma maneira ou de outra. É preciso saber isso aqui na ponta da língua? Não. É preciso fazer o diagnóstico da pessoa que está na tua frente para comprar um produto para cabelo? Não. Geralmente você vai pedir. Você tem algum problema no cabelo? Você tem algum problema que seja aí endócrino, por exemplo, uma síndrome de ovários policísticos? Aí a pessoa vai ter que responder sim ou não. Se ela responde sim, você volta nessa questão. Se a pessoa não tem nada, você não entra nisso. Não é você que vai fazer o diagnóstico da pessoa, tá? Você não vai dizer, nossa, você tem muita testosterona. Não, tá? A gente não faz isso. Isso aqui são só informações para você ir constatando aquilo que você está enxergando ou que a pessoa que está na tua frente está falando, tá? Então a gente não diagnostica ninguém. E agora a gente começa a entrar nos problemas, né? Então, já que nós falamos um pouquinho, rapidinho sobre tudo isso, existe uma forma de diminuir o cabelo branco. Uma das formas de diminuir o cabelo branco é aumentando a quantidade do triptofano. É aumentando essa quantidade desse aminoácido. E aí vale a suplementação, né? Vale até mesmo a ingestão de alimentos que são ricos em triptofano, abacate, nibs de cacau, cacau como um todo, banana tem muito triptofano, alface tem muito também, nozes, as oleaginosas tem muito. Vale a pena pensar nesse sentido nutricional. Só que é um processo que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar, né? Então, assim, também não dá para fugir muito disso. Mas tende a contribuir um pouco com desacelerar, né? Desacelerar um pouco esse processo. E isso, as argilas, nesses casos, elas são maravilhosas. Vale a pena fazer, né? Uma esfoliação, aplicar uma máscara, é bem importante. Bom, com relação agora a problemas capilares, o que a gente sempre vai encontrar e que vocês vão encontrar cada vez mais é a questão de alopécia, perda de cabelo. Sempre, tá? E aí a gente vai dividir as alopécias em dois tipos. As difusas e aí um pouquinho mais para frente a gente vai trazer as localizadas, tá? Quando a gente fala de uma perda de cabelo difusa, primeiro ponto, existe aquela perda de cabelo que ela simplesmente acontece, ela é geral e pode abrigar outros tipos dentro dela. Quando se fala, vocês podem ler isso em artigos, né? Ou, enfim, em pesquisas, quando você ouve eflúvio telógeno, é uma perda de cabelo difusa, é uma perda de cabelo geral. Isso aqui é um processo que vem por estresse, muito trabalho, pós-parto, uma questão hormonal, febre alta, algum medicamento, Covid, como eu falei antes. Então, assim, eu não tenho uma inflamação, o folículo piloso ele não está doente, não é um processo que eu vou ficar a vida inteira com isso, né? Mas ele vai se apresentar dessa forma. Algumas mulheres vão começar a ter entrada,
muito comum em gestação, né, pós-parto. Os homens vão começar a ter mais essa calvície na região central, aqui em cima da cabeça, ou então essa outra mulher, ela tá aqui, né, não dá para ver direitinho, mas é bem comum essa diferença da testosterona de homens e mulheres. Os homens, geralmente, eles perdem a parte de cima, a mulher, ela perde sempre nessa linha central do cabelo. Então, assim, é uma alopécia que não se sabe por que aconteceu, mas ela aconteceu. E a pessoa geralmente vem desesperada pedindo ajuda, certo? Aqui a gente entra com estratégia geralmente de chá, de tintura para tomar. A gente entra com estratégia de descobrir a causa e, além de tudo isso, com o cosmético. Só o cosmético, para esse caso aqui, ele não vai ajudar. Porque se veio de uma causa de estresse, uma causa de emoção, uma causa hormonal, só o cosmético não resolve. Eu preciso também tratar essas outras questões juntas. Então, por isso até que é tão difícil tratar uma calvície que só surgiu. Aconteceu, não se sabe por quê e o povo fica desesperado. Mas o que nós temos que ter noção? Quando eu não encontro nada, quando eu não consigo saber direito por que aconteceu, mas eu só tô tendo essa queda capilar, eu tenho que lembrar, esse cabelo não tá doente, não existe um processo inflamatório, só que eu preciso fazer com que esse folículo piloso ele não seque, com que o bulbo não seque e esse cabelo volte a crescer novamente, né? Então aqui vai existir uma sincronia entre por que cai o cabelo, né? Eles encerram a fase anágena, aquela fase de fortalecimento e nutrição, entram na fase telógena, que é a última fase. A fase telógena é de expulsão daquele fio. Depois dessa fase, ele vai ficar alguns dias só na cabeça, depois ele cai. E juntando o encerramento da nutrição junto com esse fio que se desprende, ele vai começar a cair de uma vez só. Então, às vezes, é de uma semana para outra que a pessoa percebe que está quase careca, sabe? Isso aqui é bem comum e é por isso que é desesperador. Não é que o cabelo ele vai caindo aos poucos. Do nada a pessoa se vê quase sem cabelo. Ok? E aí, quando a gente olha para isso, né? O que a gente vai pensar? Se existe o encerramento da fase anágena e a fase anágena ela é de nutrição, o que eu preciso fazer? Nutrir esse cabelo. Eu preciso entrar com chás calmantes, eu preciso tentar trabalhar com essas questões de estresse, entrar com outros fatores e junto com o fortalecimento do couro cabeludo. E esse fortalecimento do couro cabeludo, ele passa inclusive por fortalecer a pele que está nesse couro cabeludo, fortalecer fibroblasto que está nessa pele, trazer mais colágeno, trazer mais elastina, trazer mais oh, meu Deus, me fugiu a palavra. É colágeno, colágeno que eu queria falar. Trazer mais tecido conjuntivo para esse folículo piloso. Então, eu preciso trazer justamente isso. E aí eu entro com essas estratégias, né? Que eu estava falando antes. Aloe vera, argila branca, aveia coloidal, plantas fortalecedoras. Aqui eu posso entrar com óleos essenciais. Um óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, que vai ajudar a vascularizar essa região. E se eu vascularizo essa região, automaticamente eu entrego mais sangue, mais oxigênio, mais nutriente, né? Então, tudo isso também vai ajudar muito. Tudo que for fortalecimento aqui vai ajudar, ok? Mas então os famosos shampoos, chocolate para escurecer os cabelos não funcionam bem? Não, por essa questão de absorção de triptofano, não. Mas agora eu não sei se tem outro fator aí. Talvez o shampoo chocolate ele tenha alguma questão da cor, sabe? Que influencia na cor. Mas em entregar triptofano, não. Nisso não. Eu não sei como é que eles são, do que eles são feitos, eu acho que eu nunca nem vi. Talvez tenha algum outro motivo aí, tá? Do chocolate. Não sei. Porque assim, o que a gente pode ir pensando também, né?
o chocolate, o cacau, eles não têm só triptofano. Eles vão ter uma quantidade alta de cafeína, e a cafeína traz uma ativação. A cafeína, ela traz uma irrigação sanguínea, né? Porque ela vai como se fosse aumentar a vascularização do local, mas não por vasodilatação. Às vezes até sim, mas normalmente elas contraem o vaso sanguíneo e elas irrigam com mais intensidade. Então, de alguma forma, a cafeína traz um estímulo para aquela região onde está sendo aplicada. E aí, talvez por esse estímulo, né? Alguma coisa nesse sentido. Shampoos com cacau. Pode ser até pela cor do cacau, né? Assim, não sei. Mas alguma coisa pode ter relação aí, tá? Pode ter relação. E assim, cafeína também traz brilho para a pele, né? O próprio café, o guaraná, eles trazem essa vascularização, então traz muito brilho. Pode ter outros fatores envolvidos, tá? Mas não diretamente o triptofano. Beleza? Ok. Passado essa alopécia, a gente vai chegar nessa daqui que nós estávamos falando antes, a alopécia androgenética ou androgênica. Nos homens, então, ela tem esse formato, né, muito visível, assim, muito comum, e nas mulheres é o que eu falei, na linha central do cabelo começa a ter um afastamento, a gente começa a ver essa linha cada vez mais funda, ela cada vez crescendo mais, então vai tendo aquele buraco aqui no meio, um pouquinho diferente dessa masculina, né? Mas é apenas uma questão de interação desse hormônio com a nossa pele. Ah, coisa boa! Olha só, esse deu certo. Que legal! Vai pegando prática. Daqui a pouquinho tá fazendo sabonete de olho fechado. Gente, quando então a gente tem um caso da alopecia androgenética, o que vai acontecer? Os folículos, como eu falei anteriormente, eles são sensíveis aos andrógenos, a essa testosterona, certo? E eles estão mais localizados no topo da cabeça, enquanto que nas laterais eles são androgênio independentes, ou seja, eles não têm uma ligação muito grande com essa testosterona. Então, o que vai caracterizar, né, esse visual que a gente já está acostumado? Nas mulheres há um afinamento central e tudo isso nós já conversamos. O que é interessante a gente pensar? Finasterida, que é aquele medicamento que eu falei para vocês que é muito usado para não ter queda capilar, para o homem não ficar com essa calvície. O que a finasterida ela vai fazer? Ela vai inibir aquela enzima que eu já falei várias e várias vezes para você, inclusive na aula passada que nós tivemos dos cosméticos para homens, né? Vai inibir a enzima 5-alfa-redutase. Essa 5-alfa-redutase, ela vai transformar a testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona. E essa dihidrotestosterona, ela vai causar o processo que a gente chama de miniaturização dos folículos pilosos. E essa miniaturização dos folículos pilosos leva a uma redução da proporção dos folículos na fase anágena, ou seja, a fase anágena de nutrição já não fica mais muito boa. E aí, os ciclos eles vão se tornar rápidos. Se eu não tenho um folículo bem nutrido, ele vai cair rápido da cabeça, ele não vai ficar por muito tempo ali, né? Então, vou reduzir esse crescimento dos fios e aí eu automaticamente tenho um ciclo mais curto de vida, ele cai mais rápido, difícil ele se nutrir, né? Um outro crescer e ter uma boa nutrição, não vai acontecendo, isso vai piorando. Com o tempo, o bulbo ele vai secando, vai parando de produzir, ok? Então é isso que a finasterida ela faz. Ela corta esse processo. Ela faz com que a testosterona não se transforme em DHT. DHT é o problema, tá? Isso é o que os diuréticos também fazem. Tem um diurético, mas eu não tô lembrando o nome dele, gente. Deixa eu dar um Google rapidinho aqui para ver se eu me lembro.
Ai, que coisa que eu não gosto de esquecer. Isso aí, espironolactona, exatamente esse. Espironolactona, exatamente esse diurético aqui, ele é usado em quadro, né, de síndrome de ovários policísticos, porque ele faz esse mesmo processo aqui também, só que ele é muito mais voltado para a questão de pele, para não deixar converter em DHT na pele e gerar acne. E claro que, né, evitar todo o crescimento de folículo piloso no corpo todo. Só que, claro que a gente não vai fazer uso nem de diurético e nem de finasterida. O que eu aconselho? A gente olhar para as plantas nesse caso. E aí a gente vai ter uma série de plantas que vai conseguir fazer isso. Na nossa aula de acne, que está dentro da plataforma que eu gravei para vocês, eu trouxe uma lista de plantas que fazem essa inibição, que trazem essa inibição da 5-alfa-redutase. Uma das que eu mais gosto e que a gente pode usar tanto em cosmético quanto para chá, para evitar esse processo de queda de cabelo, é a hortelã. A hortelã ela ajuda nesse processo e também ajuda a não ter um excesso de pelos no corpo. É bem interessante. Mas naquela aula onde eu falo sobre a acne, tem uma lista para vocês, podem voltar lá, baixar o material e tudo mais, tá? Só para explicar o que acontece, certo? E aí, tem muito tratamento para esse caso aqui? Não. A não ser que a pessoa seja extremamente dedicada e use, por exemplo, um minoxidil ou algum outro cosmético todos os dias, 3 vezes por dia. O que vai acontecer é retardar esse processo. Mas se é algo genético, é muito difícil controlar. Até mesmo com o uso de medicamentos é difícil controlar. Então, assim, né? Depende da pessoa que vem comprando alguma coisa ou encomendando alguma coisa para isso, vocês já estão meio ligadas em dizer que não vai resolver a vida, assim, não dá para prometer muita coisa, né? Bom, o que a gente pode trabalhar com mais intensidade é aqui, alopecia que é localizada. Por exemplo, a alopecia areata. Essa é uma alopecia que se você observar na imagem, tem bolas, são círculos onde o cabelo cai completamente, ele cai inteiro. Essa é uma alopecia que ela não é difusa, né? Antes a gente estava vendo aquela alopecia difusa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você tem uma queda de cabelo, mas você não percebe buracos. Aqui você já observa isso. Só que o que é interessante a gente levar em consideração? Você não enxerga inflamação, não tem vermelhidão, não tem. Na maior parte das vezes não tem. Não tem coceira, sensibilidade, queimação. Ou às vezes, em momentos muito específicos, você tem isso acontecendo, só que do nada o cabelo começa a crescer de novo. Isso aqui é causado muito por estresse. Vocês me pediram sobre isso na aula passada, eu falei que eu ia falar. Muito por estresse. Ou por algum agente que seja irritante, tipo um cosmético que não deu certo, passei alguma coisa no meu cabelo que não deu muito boa, fiz alguma coisa no salão de beleza que o cabelo irritou. Então, assim, o tratamento disso aqui vai depender do que a pessoa está apresentando pra gente. Mas tem que ficar claro na nossa cabeça que não é uma inflamação crônica. Isso aqui é um processo agudo, tá? É um processo agudo. Ok? E aí você vai observar, tá vermelho? Na maior parte das vezes não vai estar. Tá coçando? Tá irritando? Opa, o que a pessoa usou? Foi um shampoo? Foi um creme? Ela passou alguma coisa? Não? Então, beleza. Vamos ir olhando, né? Mas assim, qual é o nosso tratamento aqui? Se tiver inflamação observável, ou que você observa, aí você vai entrar com anti-inflamatórios. Caso contrário, não precisa. Caso contrário, você vai entrar com plantas que fortaleçam o couro cabeludo para esse cabelo voltar a crescer, porque ele vai voltar a crescer espontaneamente, tá? E aí a gente entra em outros tipos de alopécia. Aqui a gente pode ter tímia.
Tinea é um fungo, né? Aqui a gente pode ter dermatite seborreica. Aqui a gente pode ter psoríase no couro cabeludo. Aqui a gente pode ter uma infinidade de problemas. Olha a diferença desses couros cabeludos. Eu trouxe imagens bem ok para não espantar ninguém da sala. Mas se vocês jogarem esses nomes no Google, vocês vão ver muita coisa feia. Mas qual é a diferença que vocês observam dessas imagens aqui para essa aqui? Ou para essa aqui? Você percebe como aqui e aqui a gente não vê inflamação. Aqui a gente vê. Tá vermelho, tá inchado, tá saindo bolha, tá saindo placa, tem descamação. Então, opa, o que acende na nossa mente? Tem inflamação, eu preciso de algo anti-inflamatório. Lá nas outras alopécias, a gente pensa o quê? Em fortalecer couro cabeludo. Aqui, a gente já pensa em tratar a inflamação aguda. E aí depois a gente entra em outras estratégias, certo? Então, aqui vai depender de cada tipo de problema. Então, o tratamento, por exemplo, para uma psoríase, ele vai ser de determinado tipo. O tratamento para uma dermatite vai ser outro. Uma dermatite seborreica vai ser outro. Para uma tínia vai ser outro. Dá para vocês olharem aquelas aulas que eu gravei sobre esses problemas de pele e pegar basicamente o que eu passei lá para vocês. Então eu não vou entrar em cada um desses pontos aqui, sabe, com muita criteriosidade sobre cada um deles. Mas eu trouxe de uma forma geral. Quais são as causas desses problemas? Além da testosterona, além do estresse, além dos distúrbios da tireoide, deficiência de ferro, má nutrição. Tem que olhar para isso. Então, a pessoa que chega para você pedindo alguma coisa para uma dermatite no couro cabeludo, para um fungo no couro cabeludo, para alguma inflamação crônica, o primeiro ponto é você pedir como é que está a alimentação dessa pessoa. Fez exame nos últimos tempos? Toma água? Como é que está ferro? Como é que estão as hemácias dessa criatura? Como é que está a nutrição? Porque isso aqui é inflamação. E aí, se a pessoa não olhar para esses pontos, você vai ficar tratando, e o problema não vai embora. Ou até mesmo o estresse, né? Como é que tá o emocional dessa pessoa? Psoríase mesmo, ou a própria dermatite é muito emocional. E aí não adianta ficar só passando um creminho, ficar só passando um negocinho, né? Tem que olhar para esses outros pontos, tem que olhar para tudo isso. E falando agora um pouco mais para vocês de cosméticos, quando a gente olha, por exemplo, para um minoxidil, né, que eu falei anteriormente, o que o minoxidil ele vai fazer? O minoxidil ele é usado para queda porque ele vai atingir o nosso folículo, ele vai prolongar a fase anágena, ou seja, se eu prolongo a fase anágena, eu fortaleço esse pelo, esse cabelo, e eu automaticamente também vou inibir o processo apoptótico das células do folículo, ou seja, eu faço uma inibição, né, dessa morte do folículo. Eu deixo a vida dele um pouco mais longa. É isso que o minoxidil faz. Porque, olha só o primeiro parágrafo, o que está escrito. Substâncias de uso tópico apresentarão efeitos sobre o comportamento do folículo somente se permearem através da epiderme. Por quê? Porque o bulbo do meu folículo, do meu cabelo, ele não está para fora, ele está para dentro da epiderme, atingindo a derme e a papila, que é o bulbozinho. Ou se forem capazes de permear através da rota intrafolicular lipídica, atingindo o ambiente hidrofílico, o que é raro. Entende aqui como a gente precisa pensar naquele mesmo mecanismo da absorção dos cremes? A gente precisa pensar nisso, porque é como se a gente estivesse usando um creme para pele, porque é pele aqui, né? Só que a diferença é que aqui eu tenho mais folículo piloso. E para que eu consiga fortalecer esse folículo piloso, eu preciso penetrar nessa epiderme.
E para eu penetrar nessa epiderme, aí eu volto no aulão de quarta-feira, né? Quem não assistiu, assista, porque eu explico muito isso. Para que eu consiga penetrar na epiderme, ou eu faço uma desestruturação de membrana, para que esses princípios ativos entrem, ou eu né, consiga combinar algo que seja lipídico, atravessando primeiro a parede lipídica, depois a parede hidrofílica. Então é um movimento muito mais intrafolicular, é muito mais difícil. O minoxidil, ele faz isso. Por isso que o minoxidil funciona. Só que ele funciona num longo prazo, né? Ele não vai funcionar de uma semana para outra, mas ele funciona porque ele faz exatamente essa última parte aqui que nós falamos. Mas o que é mais fácil para nós? Atravessar a epiderme, chegar na derme, onde existe vaso sanguíneo, onde os vasos sanguíneos não conseguem absorver os princípios ativos e fortalecer o folículo piloso através da fase anágena. Entendem como agora faz tudo sentido, está tudo se encaixando na nossa mente, a gente está construindo esse conhecimento, né? E é justamente isso que a gente vai pensar. Então, novamente, eu volto para aqueles pontos de tintura, porque o álcool ele penetra muito facilmente. Eu volto para o ponto dos óleos vegetais, porque óleos vegetais conseguem, alguns deles, né? Conseguem penetrar com muita facilidade na pele e assim por diante, certo? E dito isso, então, agora eu vou olhar para os pontos estratégicos para eu começar a pensar nos meus cosméticos. O ponto número 1, os agentes condicionantes. Por quê? Porque não adianta também tratar um couro cabeludo, tratar uma inflamação, tratar uma alopécia se o que está aqui, especialmente para mulher, né? Se o que está na ponta está feio. Então não adianta também nesse caso, né? A minha cutícula está toda uma desgraceira, mas eu estou tratando o couro cabeludo. Então, o cabelo vai estar feio igual. Então, os agentes condicionantes, para mim, numa escolha de cosmético, eles são o primeiro ponto. E aí, os agentes condicionantes, né, eles vão diminuir a produção de eletricidade estática. Voltamos lá no primeiro ponto da aula novamente. Ou seja, eles reduzem o coeficiente de fricção, eles reduzem aquela negatividade do cabelo, aumentando a condutividade elétrica por meio da hidratação ou da formação de um filme graxo, mimetizando a ação do sebo que o próprio cabelo produz. Então, isso é o que faz, por exemplo, vocês me falaram antes ali do vinagre, vinagre de maçã, vinagre branco, que traz um pH mais ácido, né? E esse pH consegue ajudar a fechar as cutículas. Eu posso trabalhar com um óleo vegetal nas pontas do cabelo, justamente, né? Formando um filme graxo. Eu posso trabalhar com um condicionador a partir de emulsificantes catiônicos. Tudo isso para que esse cabelo ele não tenha essa carga negativa, porque se o cabelo tem carga negativa, ele também vai perder mais água. Vai muito além da estética. Vocês estão vendo isso? Claro que, né, a estética ela influencia, o processo de beleza influencia muito. Mas um cabelo com frizz é um cabelo desidratado. Então, antes de pensar que o frizz é feio, o frizz é prejudicial, porque ele desidrata o cabelo. A cutícula está aberta, ela está exposta, né? Então, para uma pessoa que tem muito frizz, que tem uma cutícula feia, que o cabelo está todo eletrizado, a chance dela ter, por exemplo, uma alopécia, uma queda de cabelo é maior do que uma pessoa que está com o cabelo fechadinho. Estão entendendo essas relações? E aí, né? Se a pessoa tá com o cabelo eletricamente negativo ali, com muito dessa carga negativa, o que eu penso também, além de tudo isso que eu acabei de falar? Esse cabelo, ele tá num pH mais alcalino. Automaticamente, pH alcalino não é bom nem para o couro cabeludo, porque a nossa pele, ela é ácida. Aí, ó, eu abro uma porteira gigantesca para problema de cabelo aparecer. Entendem agora por que às vezes a pessoa que se nega a usar um condicionador ou um agente condicionante, seja um óleo, seja um vinagre, alguma coisa assim,
ela abre um espaço para problema de couro cabeludo, para sensibilidade de couro cabeludo, justamente por conta disso. Certo? Bom, ponto número 2, reposição de ceramidas. O nosso cabelo ele é feito de ceramidas, já vai aparecer essa imagem para vocês. A gente tem muita ceramida no cabelo, né? No couro cabeludo, enfim. E isso é muito importante. Então, repor ceramidas vai diminuir a fragilidade do nosso cabelo e devem ser adicionadas para minimizar danos causados por tratamentos químicos. Olha o que a Flávia estava falando antes, né? Ah, eu fiz ali, não sei, pintei o cabelo, não sei o que ela falou que fez, e o cabelo, ele começou, que era cacheado, começou a ficar mais sem definição, né? Basicamente isso que ela falou pra gente. O que a gente faz nesses casos? Precisa repor ceramidas. Pintei, fiz chapinha, queimei o cabelo, fiz um babyliss, destruí com o meu cabelo. O que eu faço? Primeiro ponto, a questão do condicionamento. Segundo ponto, ceramidas. Eu posso colocar no meu cosmético ceramida líquida, e aí eu, né, por exemplo, aqui eu até tirei um print da engenharia das essências, eu posso usar de 0,2 a 1% num creme, ou eu posso usar o óleo de jojoba. Por quê? Porque óleo de jojoba é uma cera líquida. Dentre todos os óleos vegetais que a gente tem, é o óleo que mais possui concentração de ceramidas. Então, óleo de jojoba para ponta de cabelo é excelente, excelente. Ok? Além disso, voltando agora, né, falar um pouco mais, com mais profundidade sobre os óleos vegetais, os ácidos graxos. Quando a gente está falando de óleos vegetais, de ácidos graxos, o que eles vão fazer no nosso couro cabeludo? Primeiro ponto, isso aqui não são pontos que eu coloquei, tá? Isso aqui estava nos livros. Eu trouxe dos livros para vocês, para não achar que é eu que estou falando, tá? Os óleos graxos, eles corrigem inflamação, perturbação da função barreira do couro cabeludo. Ou seja, se eu tô com fragilidade no meu couro cabeludo e eu tenho essa pele do couro cabeludo exposta, como num caso de caspa, uma dermatite seborreica, né, que é uma caspa. Eu não gosto de falar que é a mesma coisa, mas existem autores que dizem que caspa é dermatite seborreica, e autores que dizem que não é a mesma coisa, e autores que dizem que caspa é uma dermatite seborreica leve. E as mais graves, elas já não são caspa. Então, assim, pensa numa descamação, né? Quem aí tem dermatite seborreica sabe do que eu estou falando. Então, nesse caso, eu tenho as minhas células de queratina do couro cabeludo, todas elas estranhas, espaçadas, elas não têm uma proteção muito boa, né? Porque apesar desse nome seborreica tá falando de sebo, parece que é muita oleosidade, na maior parte das vezes a caspa ela é uma secura. Por quê? Porque esse processo, a grande parte dele vem através de um fungo. E esse fungo se alimenta do sebo do nosso couro cabeludo. E aí a gente tem um quadro de caspa de dermatite seborreica, só que não com excesso de oleosidade na maioria das vezes. Pelo contrário, com uma secura. Porque esse fungo está se alimentando do sebo e está secando o couro cabeludo. E aí trazer um óleo vegetal, nesse caso, para uma caspa ou de uma dermatite seborreica, é muito boa justamente por isso. Porque vai inibir a inflamação e vai ajudar nessa função barreira que foi prejudicada, porque está seco demais, está escamando. E aí, o que o livro, esse da Laszlo, quem fala isso é o Aromadermatologia. O que eles trazem de sugestão para gente? Óleo de jojoba, óleo de girassol e óleo infuso de calêndula. Esse aqui eu achei bem interessante. Não dizem qual óleo. Óleo infuso de calêndula, ou seja, um oleato de calêndula. São os mais indicados para casos de dermatite seborreica. Possuem também efeitos anti-inflamatórios, emolientes, e as formulações à base de óleo são ideais para combater a secura e a descamação. É muito importante isso, é muito importante. E aí eu consigo justificar olhando para essa imagem aqui.
Essa imagem aqui está falando para a gente o quê? A composição do nosso couro cabeludo. E aí a gente observa o quê? Nós temos, através dessa imagem eu trouxe essas informações. Nós temos 30,1% de ácidos graxos livres na pele do couro cabeludo. Ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico, entre outros, tá? Conseguiram pegar? Isso aqui é o que está escrito nessa imagem. Eu só resumi um pouquinho para vocês. Além disso, nós temos 15,6% de esqualeno. O que é esqualeno? Eu comentei sobre isso na aula de dermatite que está na plataforma. E aí eu falei desse produto aqui. Esqualeno, geralmente ele é retirado, né, de animais. Uma alternativa vegana, saudável e natural que a gente tem é o esqualano, que é extraído da cana-de-açúcar, que é uma mistura ali, né, de triglicerídeos e ésteres. Então, tem muito esqualeno no nosso couro cabeludo. O que eu posso fazer para ajudar nesse caso de alopécia, inflamação, dermatite, caspa, o que for de problema em couro cabeludo? O esqualano é excelente, porque nós temos muita concentração dele nessa pele, né, do couro cabeludo. Além disso, nós temos 19% de ceras e de ésteres, ou seja, ceras, ceramidas, óleo de jojoba. Por que o óleo de jojoba é tão reconhecido como sendo ótimo para o cabelo? Justamente por conta disso. E aí, voltem na aula de quarta-feira e lembrem daquilo que eu falei, da ligação de Van der Waals. Existe uma ligação de semelhança. Então, se eu tenho no meu couro cabeludo ceramidas e eu aplico ceramidas num cosmético, vai acontecer uma afinidade, né? Se eu tenho ácido esteárico no meu couro cabeludo e eu entro com o ácido esteárico num cosmético, vai acontecer uma afinidade. Ácido esteárico, por exemplo, eu encontro onde? Óleo de palma, manteiga de karité. Por que a manteiga de karité é a minha preferida em cosméticos capilares? Justamente por conta disso. E existe essa ligação. Ok? Outro ponto muito importante. Eu comentei com vocês nesse aulão de quarta-feira que tem, nossa assim, ó, assistam, porque tem total ligação com isso aqui. Pele do corpo. A nossa pele do corpo, ela consegue absorver ácidos graxos que tem de 10 carbonos até 14 carbonos, ok? Já no nosso couro cabeludo, a gente absorve ácidos graxos que tenham de 16 a 18 carbonos. Olha só que interessante. Não é o mesmo tipo de ácido graxo que a minha pele absorve, a pele do corpo e a pele do couro cabeludo. Não é. E aí eu volto para olhar para esses ácidos graxos que têm mais carbonos, que têm uma cadeia alquílica mais longa, não tão curtinha. E aí a gente percebe que, por exemplo, o óleo de coco ele é melhor para a pele do que para o cabelo. Faz sentido, né? Porque o óleo de coco ele tem, eu acho que 10 ou 12 carbonos. Então ele se liga muito melhor com a pele do corpo. Certo? Então aí a gente vai criando essas ligações, né? Entre uma aula e outra, a gente vai construindo tudo isso. Mas aqui eu trouxe um resuminho, esse material vai ficar disponível para vocês. Eu trouxe um resuminho dos ácidos graxos indicados para o couro cabeludo. Esse resuminho ele veio deste livro aqui, então novamente temos uma boa e uma baita de uma referência aqui. Olha só que interessante. O primeiro, óleo de jojoba, que eu falei muito aqui, né? Influencia na diminuição de perda de água e diminui a irritação cutânea, além de trazer o fortalecimento pelas ceramidas. Já quando eu olho para o segundo quadrante aqui, e eu leio o seguinte: promovem aumento da permeabilidade para outros componentes. Por que isso? Por conta do ácido graxo. Quem assistiu a aula de quarta vai lembrar, eu vou ter que botar essa aula na plataforma, eu vou pedir para o Ju fazer isso, para deixar disponível para vocês, porque tem muita ligação com isso aqui de hoje. Mas quem estava na aula lembra que eu falei muito do ácido graxo oleico. O oleico, ele abre espaço na nossa pele, ele faz com que outros ativos penetrem. O linoleico não.
Quem que tem mais concentração do ácido graxo oleico? Óleo de oliva. Então, eles são óleos que não vão criar tanto uma barreira protetora, mas eles vão fazer com que os ativos penetrem. E aí, a gente volta a falar, né, dos oleatos para casos também de problemas capilares. E aí tem outros, né, outras referências aqui para vocês, mas é muito interessante quando a gente olha para os óleos vegetais. Esse livro da Laszlo, ele fala inclusive de fazer tratamento misturando óleos vegetais e óleos essenciais, aplicando de noite, deixa no cabelo, coloca um plástico, uma toalha, alguma coisa para o óleo ficar no cabelo e de manhã lava. E, inclusive, eles comparam, os autores comparam a eficácia de óleos vegetais com óleos essenciais versus gel, porque o gel ele tem uma tendência a secar o couro cabeludo, né? Já o óleo não. Então é bem interessante, assim, vale a pena a gente pensar nessa forma de tratamento com esses óleos. E essa pergunta da Naya que é muito interessante, porque ó, pode acontecer essa secura no couro cabeludo e ainda assim os fios estarem oleosos? Sim, porque lembra que óleo e água não se misturam. Desidratação é uma coisa, oleosidade é outra. A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho menos água no meu couro cabeludo, mas eu produzo mais óleo. E às vezes isso acontece justamente porque eu tenho um couro cabeludo desidratado e para compensar essa desidratação eu produzo mais óleo, né? É o mesmo esquema da pele, uma pele desidratada e oleosa. Eu posso ter isso, acontece. Então, eu vou tratar as duas coisas nesse caso aqui, né? Geralmente eu começo hidratando, fazendo a cada uma vez por semana um banho de óleo, ou a cada 15 dias, eu vou tratando as duas coisas meio que ao mesmo tempo, certo? Ó, a Valdelis falando aqui, que maravilha, extrato de moringa, excelente para fortalecer o cabelo, né? Com própolis. Óleo essencial, própolis, óleo essencial, não entendi muito aqui. Mas tá nascendo os fios, tá dando certo, né? Dá pra gente pensar em 1000 combinações. Aqui eu trouxe uma lista de óleos essenciais para cuidados gerais do cabelo. Então, o ylang-ylang, o cedro atlas, o cedro deodaro, óleo de flor de laranjeira, de folha de laranjeira, de cipreste, de alecrim, né? Para fortalecer o cabelo, para cuidar do cabelo de uma forma geral. Agora, antifúngicos e anti-inflamatórios, esses aqui para dermatite, para caspa, esses aqui são essenciais. E aí eu vou ter o quê? Óleo vegetal de tamanu, óleo vegetal de tamanu. Eu não conheço, nunca peguei, nunca usei, nunca vi, mas eu vi que tem para vender na Engenharia das Essências. Dizem que é excelente para uma dermatite. Óleo essencial de orégano da Grécia, de melaleuca, de cedro, de mirra, de palma rosa. Como é que fala? É palma rosa? Palma rosa. Acho que é palma rosa, né? Eita, que eu já não sei. Patchouli, sândalo, uma lista. Isso daqui também do livro da Laszlo, tá? Que eu trouxe para vocês terem essa referência, né? Porque, como eu falei antes, essa dermatite, essa caspa, normalmente ela está relacionada com uma proliferação de fungo. E a gente tem que entrar com uma ação antifúngica aqui também, ok? Bom, dito isso, meu povo, aqui eu trouxe duas fotos do livro para vocês. E aqui a gente consegue ver formulações muito simples, mas muito maravilhosas para esses problemas de cabelo, certo? E aí o que a gente vai ter? Mistura de óleos essenciais com óleos vegetais. A gente vai ter até mesmo aquele, não sei se vocês estão conseguindo ler agora, mas vai ficar disponível. Olha só, um shampoo. Adicionar 5% de óleo essencial no shampoo. Embaixo, o spray pós-shampoo, gerânio e alecrim. Eu posso fazer um spray, um tônico só com hidrolato se eu quero. Ou eu posso fazer um extrato glicerinado. Então, isso aqui que eu trouxe é também para dar ideias para vocês olharem para os óleos essenciais, para os hidrolatos, para as plantas, né, para a tintura e tudo isso,
mas eu vou trabalhar com vocês com mais calma nas plantas na nossa próxima aula, na continuação dessa, tá? Também no mesmo livro, eles falam muito do uso do mel para caso de dermatite. Eu achei isso muito interessante. O mel diluído em água morna, e aí aplica na região, esfrega levemente, isso algumas vezes por semana, durante 4 semanas, e assim, resultados maravilhosos, e eles trazem as referências todas no livro, é bem interessante. Eu resolvi trazer porque para mim foi uma novidade do mel. Não sabia disso, então eu achei bem legal. E aí as outras estratégias, elas vão passar por aquilo que nós vamos falar na próxima aula. Suplementação, fitoterápicos tópicos, fitoterápicos orais e os demais cuidados, tá? Tudo isso daqui a gente vai ver então na próxima aula. Ok, gente? Quase 2 horas de aula, vocês estão vivas aí. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo respirando? Como é que vocês estão? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo não ficou bem esclarecido? Então, como eu falei, né? Assim, é muita coisa para a gente falar. Eu trouxe um pouquinho de cada conceito, um pouquinho de cada coisa, para a gente ter uma noção geral, porque nós não vamos conseguir aprofundar em todos os problemas. Não vamos. É muita coisa. O foco aqui não é formar vocês tricologistas, né? Assim, ninguém aqui é dermatologista, pelo menos não temos até agora no curso. Temos profissionais que trabalham com a área da estética, da cosmética, produzindo os cremes, atendendo em consultório, né? Mas a gente não vai focar em diagnóstico, a gente não faz diagnóstico, a gente vai olhar para tratamento de pele e de cabelo. Então, nessa ideia, eu trouxe essa aula para vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha conseguido cumprir com o meu objetivo. E aí, na nossa próxima, que eu vou marcar ainda com vocês, eu passo o horário bem certinho, eu entro mais especificamente nessas estratégias, agora que vocês já têm todo esse embasamento. Agora a base do conhecimento ela está feita, e aí agora a gente só vai dar uma ajeitadinha nas arestas, né? A gente só vai colocar ali alguma coisinha a mais para dar um toque mais fitoterápico para gente, tá bom? Já quero fazer 1000 produtos, quero ver vocês fazendo 1000 produtos. Gente, então é isso, né? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Obrigada pela presença, obrigada pela companhia. Quem não assistiu o aulão da quarta-feira passada, volta lá e assiste. Tá disponível no YouTube ainda para vocês. Quem está vendo essa aula gravada talvez já esteja na plataforma, né? Então tem uma ligação bem grande com tudo que nós falamos aqui. Ok, gente? Um beijo, bom descanso e até!